Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia comigo, professora Fernanda. E nessa aula a gente vai estudar o que foi a Revolução Verde e principalmente como ocorreu a Revolução Verde aqui no Brasil, as características, os problemas que ocasionou, tá bom? E aí, pessoal, só para resumir, o que foi a Revolução Verde? A Revolução Verde nada mais é do que essa melhoria na produção agrícola. Que melhoria de que forma? Através do uso da tecnologia. Então, começou a aparecer a tecnologia, maquinários mais avançados na agricultura, e isso fez uma revolução no plantio, na agricultura. Por isso que a gente chama Revolução Verde. Então, a Revolução Verde é a inserção de tecnologia na agricultura para aumentar e melhorar a produtividade, tá bom? Essa Revolução Verde, pessoal, ela começou depois da Segunda Guerra Mundial, de uma forma geral no mundo, tá bom? E já aqui no Brasil, a Revolução Verde começou durante a ditadura militar, entre os anos 1960 e 1970, e ela foi um dos pilares aí dos militares para conseguir o que eles chamavam de milagre econômico, tá bom? Então a Revolução Verde no Brasil foi mais ou menos nessa época. E aí, pessoal, quais são as inovações que a gente pode citar de uma forma geral da Revolução Verde, esses avanços na Revolução Verde, no avanço na agricultura? A gente pode citar o desenvolvimento do agrotóxico, né? Então, com as pesquisas, com os avanços nas pesquisas, produziu essa substância química que é o agrotóxico, ele começou a surgir, e de certa forma a gente sabe que ele não é legal, né? Poluente, até prejudicial à saúde humana, mas ele conseguiu fazer aumentar a produtividade, né, não ter tantas perdas devido, antigamente tinha por causa das pragas, né, dos bichinhos e tal, e depois com o agrotóxico isso diminuiu as perdas, fungicidas, herbicidas, fertilizantes químicos também, né, que são substâncias que ajudam aí na produtividade, sementes mais adaptáveis a climas extremos, e os transgênicos, né, os organismos geneticamente modificados, também é uma das inovações aí que veio com o avanço das pesquisas, da tecnologia na Revolução Verde, os transgênicos, tá bom? Que eu até coloquei a foto aí para vocês verem quando vocês encontrarem no supermercado alguma mercadoria com uma embalagem que tenha esse T, ou esse triângulo, você sabe que ali tem um alimento transgênico, geneticamente modificado, tá? Bom, e aí sobre as características mais marcantes da Revolução Verde no Brasil, falando especificamente agora do Brasil. Coloquei alguns tópicos e vou citar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Comentar. Então, no Brasil, primeiramente, a gente começou a ter esse fomento nas pesquisas científicas e de inovação. Então, o governo, na época, os militares, como eu falei com vocês, começou a fomentar, a incentivar que as pesquisas nas universidades fossem ligadas a essa área da agricultura. Para quê? Para realmente começar a ter inovações na agricultura, porque se eles querem, né, se o desejo dos militares na época era que a agricultura fizesse parte do milagre econômico, a ideia é o quê? Que a produtividade aumentasse, que as vendas aumentassem, para o Brasil lucrar cada vez mais, né? Então, para isso, precisava ter pesquisas, melhorias, inovações, para conseguir ter maior produtividade e maiores lucros, né? Então, isso daí é uma característica importante da Revolução Verde no Brasil. Começou-se, então, a ter mais pesquisas nas universidades sobre essa área. Com isso, pessoal, a gente vai ali para o tópico 2. Se você tem mais pesquisa, você tem mais inovação, o que você vai ter, consequentemente? Maior produtividade. Se você tem maior produtividade, você vai precisar de quê? De mais terras. Se você vai precisar de mais terras, você tem que passar a fazer o quê? A expansão da fronteira agrícola. O que é a expansão da fronteira agrícola? Quando você começa a desmatar uma área natural para dar lugar a plantio, para dar lugar à agricultura, para aumentar a produtividade, né? A área produtiva. Eu vou até deixar aqui na descrição desse vídeo uma aula que eu falo só sobre a expansão da fronteira agrícola, tá bom? É um histórico aí da expansão da fronteira agrícola desde o período da colonização até hoje em dia. Mas é basicamente isso. Conforme você aumenta a produtividade, você quer ter mais áreas para produzir. E aí começa, então, a expandir a fronteira agrícola, tá joia? 3. Criação da Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária. A Embrapa ela foi criada nos anos 1970 também, tá? Eu não vou lembrar se é 1972 ou 1973, mas a Embrapa é essa empresa
ela é específica da agropecuária, da agricultura. Então, as pesquisas delas são 100% voltadas para essa área. Então, mais um incentivo aí na área das pesquisas, né? Com o objetivo de se obter mais inovações na área da agricultura e da agropecuária. 4. Aumento nas exportações. Bom, se a agricultura, se essa inovação, se essa revolução verde estava ligada ao milagre econômico, como eu falei com vocês, se a ideia é produzir mais e o Brasil enriquecer mais, é importante que aumente-se o quê? As exportações. Então, produz muito de um produto com a ideia de quê? De vender, de exportar para outro país. Então, isso vai gerar muita renda para o Brasil, que é uma das características da agricultura brasileira até hoje. A gente tem aí o PIB do Brasil ele é muito alto devido à exportação de produtos agrícolas, vocês sabem disso. Então, é mais uma característica aí da Revolução Verde brasileira. E por fim, o êxodo rural, que é inevitável, pessoal. Então, conforme vai se aumentando as áreas de produtividade e vai melhorando a questão tecnológica, maquinários e etc., o trabalhador, a pessoa, começa a perder espaço. Porque o que antigamente demandava 10, 20, 100, 200 trabalhadores para fazer um serviço, com a máquina, você precisa de apenas 1, 2, 3 trabalhadores. Então, os trabalhadores do campo começam a perder emprego para a máquina, para a tecnologia. E é inevitável que aconteça, então, o êxodo rural. O que é o êxodo rural? A saída, né? Os trabalhadores começam a fugir do campo para a cidade em busca de melhores condições de emprego. Então, observem que eu até coloquei essa imagem aqui do lado, que eu quero que vocês entendam o seguinte: percebam que os trabalhadores, né, do campo estão saindo e lá no campo, olha para vocês verem, os tratores, os maquinários estão tomando o lugar deles, né? Então, os trabalhadores sendo substituídos aí pela tecnologia, pela máquina, e aí eles perdendo o lugar, eles vão para onde? Vão tentar viver na cidade, né? Ganhar a vida na cidade, tá? Pessoal, problemas, resumidamente aí, da Revolução Verde no Brasil. Primeiro, não erradicou a fome. Isso é muito importante, porque quando começou-se a Revolução Verde, falava-se muito na importância de aumentar a produtividade para erradicar a fome, não só no Brasil, mas no mundo, né? Revolução Verde de uma forma geral. E por quê? Aumenta-se a produtividade, vai ter mais alimentos para todo mundo. Não aconteceu. Não aconteceu isso, até porque grande parte da produção, por exemplo, no Brasil, é de soja, exemplo. E a soja é pouco consumida pela gente, né? A soja geralmente é para criação, né? Então dá para os animais, no pasto, né? Os bois, enfim, fazer ração. Então, assim, aumentou-se muito a produtividade, mas não necessariamente que foi para erradicar a fome, para as pessoas se alimentarem, tá? Até porque aqui no Brasil também, o que faz a gente se alimentar, né, esse alimento que a gente tem no supermercado, na feirinha, vem em grande parte da agricultura familiar. Não é desses latifúndios, não é desses lugares onde tem essa tecnologia e tudo mais. Isso daí geralmente é para exportação. O que a gente come mesmo vem da agricultura familiar, tá bom? Então, um problema aí é que não erradicou a fome. Aumentou a concentração de terras, então poucas pessoas são donas de grandes propriedades de terra, e essas poucas pessoas muito ricas começaram a comprar outras propriedades e aí só foi aumentando essa concentração de terras, tá bom? Eu tenho até uma aula que eu falo especificamente sobre essa questão da concentração de terras no Brasil, vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês verem depois, tá bom? Que é uma importante característica aí sobre a distribuição de terras no Brasil. Levou à migração do pequeno produtor, então o pequeno produtor começou a perder espaço para essas grandes propriedades de terras, para esses grandes produtores, essas grandes empresas. Então acabou que esse produtor migrou para a cidade, né, vendeu sua terrinha, viu que não tinha mais espaço ali no campo, migrou para a cidade. Os alimentos transgênicos começaram a aparecer. Eu coloquei uma interrogação porque há controvérsias, né? Se o transgênico é uma coisa boa ou se é um problema. O transgênico ele é importante de certa forma porque é um avanço muito importante na ciência, né? De alimentos geneticamente modificados, aumenta-se a produtividade, que são mais resistentes às pragas e tudo mais. Mas a gente sabe que os transgênicos também, eles têm aí os seus contras, né? Muitas pesquisas científicas falam que fazem mal para a saúde, pode ocasionar câncer na gente, no ser humano. Então eu coloquei ali como uma interrogação.
ainda está sob pesquisa e até que ponto o transgênico é legal ou não. Aumento da monocultura voltada para a exportação e não para o consumo interno, né? Eu até comentei com vocês sobre isso, então a questão de aumentar a produtividade na terra é mais para exportar. A ideia é mais enviar para outros países do que fazer com que a população local consuma isso. Igual eu falei com vocês, o que a gente consome aqui geralmente vem da agricultura familiar, né? O que a gente coloca na nossa mesa para consumir. O resto dessas grandes propriedades, essas grandes produções, é para fora, tá? É para vender, é para exportar. E também os problemas ambientais, que não pode ser deixado de falar, né, gente? Isso é um grande problema que aconteceu com a Revolução Verde. Então, o uso de agrotóxicos, de outros produtos químicos, fertilizantes, tudo indo para o subsolo, poluindo as águas. Além disso, também a gente tem aí o desmatamento, igual eu comentei sobre a expansão da fronteira agrícola. Então, para aumentar a terra para a produtividade, destrói-se o meio natural, né? Causa desmatamento, enfim. Então, são vários problemas ambientais que vieram com o avanço da tecnologia, com a Revolução Verde, tá bom? Pessoal, então espero que vocês tenham entendido. É esse o resumo sobre a Revolução Verde no Brasil, tá? As coisas boas, as coisas ruins. Mas qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários para mim que eu tento responder, tá joia? Um beijo para vocês, até a próxima aula.